A paz do Senhor, bom dia. Este é o seu programa Vida Abundante, o programa de todas as manhãs de sábado. É um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor presidente o pastor Evaldo Sá. Hoje nós temos uma vasta programação. A missionária Gisá não pôde estar conosco, mas Deus está cuidando. E na nossa programação de hoje nós temos uma entrevista sobre direito do consumidor. Convidamos aos nossos estúdios a doutora Mirla Luiza, que vai falar sobre essa temática e trazer esclarecimentos aos consumidores de um modo geral. Conta-se das crônicas do Império Romano que Constantino, grande guerreiro, ao retornar de uma grande batalha, com grande vitória, foi aclamado por uma multidão. Todos festejavam a sua vitória e a multidão afluía para estar próximo a ele. No meio da multidão, um menino tentava a todo custo se aproximar. E aquele menino foi repreendido por um soldado, dizendo: "Saia daqui, menino, não atrapalhe, você não vai chegar até o imperador. O imperador não vai gostar de ver você, uma criança, atrapalhando." E o menino disse: "Ele não é o imperador, ele é o meu pai." E a partir de então, o menino foi conduzido até o grande guerreiro e daqui a pouco estava nos braços do seu pai. Na Bíblia, há histórias que contam situações parecidas com essa. Há uma situação em que o cego de Jericó estava à beira do caminho quando ouviu falar de Jesus e começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E a multidão dizia: "Cala-te, cego, ele não vai te atender." E ao clamar, ele foi atendido por Jesus, que mandou chamá-lo. E ele disse: "Que queres que te faça?" Ele disse: "Senhor, que eu veja." E Jesus disse: "Vê." E ele viu e seguiu vitorioso o seu caminho. Há situações também em que as crianças foram impedidas de chegar até Jesus. Mas Jesus disse assim: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu pertence a eles." Assim, nós podemos chegar ao nosso Senhor com alegria, com o coração aberto, sabendo que Ele vai nos receber. Em Romanos capítulo 8, fala da nossa condição como filhos de Deus, dizendo que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos adotados, recebemos essa adoção e podemos com ousadia entrar na presença do Senhor. Deus fez com que nós estivéssemos em Cristo, nos aproximando dele. E quando nós aproximamos-nos do nosso Pai Celestial, nós podemos ter inteira confiança de que ele nos recebe. No Salmo 73, o versículo 28 diz: "Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois o Senhor é a minha confiança." Que a cada dia nós nos aproximemos do nosso Pai, que possamos nos chegar a Ele e sermos recebidos em seus braços de amor. E na sequência, agora você acompanha um clipe musical. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera
filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Estamos de volta com a nossa programação, agora com o nosso quadro de entrevistas. E o tema de hoje da nossa entrevista é Direito do Consumidor. Convidamos aos nossos estúdios a doutora Mirla Luiza. Doutora Mirla, ela é mediadora, é advogada atuante em Direito do Consumidor, também na área da família, é professora do direito, especialista em Código de Processo Penal e dá-nos a honra de estar hoje no nosso estúdio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui hoje falando sobre o direito do consumidor, que é um direito tão importante para ser falado. Doutora Mirla, o que o consumidor deve fazer quando sente que os seus direitos foram violados em uma compra? Certo. Se o consumidor sente que os seus direitos foram violados em uma compra, ele precisa, primeiramente, procurar um especialista, um atuante na área de direito do consumidor, para que ele venha entender aonde houve essa violação. Porque o Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado em 1990, ele tem diversos direitos, normas protetivas ao direito do consumidor. Então, o especialista vai conseguir identificar onde é o problema, onde foi violado, onde o fornecedor deixou de obedecer, deixou de agir com a boa-fé objetiva e acabou prejudicando o consumidor nessa cadeia de consumo. E quais são os principais direitos apresentados no Código de Defesa do Consumidor? Pronto, o Código de Defesa do Consumidor ele é bem amplo, mas eu vou elencar aqui um dos que eu acho principais. É o direito à informação. O direito à informação é muito importante, como, por exemplo, quando a gente compra um determinado produto. Vamos imaginar um produto alimentício que tem até a ver com o direito à vida, à saúde, à segurança do consumidor. Quando você compra um produto alimentício, ali vem especificado a proteína, o carboidrato, a gordura saturada. Tudo isso só é possível porque existe o Código de Defesa do Consumidor que obriga o fornecedor a trazer essas informações claras e precisas para que o consumidor saiba o que é que ele está comendo, o que é que ele está comprando, o serviço que ele está adquirindo. Então, o direito à informação é muito importante. Outro direito também muito importante, a proibição de práticas abusivas e desleais ao consumidor, também é muito importante esse direito. São dos que eu acho mais relevantes ao consumidor. Doutora, quais são os direitos mais comuns que as pessoas desconhecem? Vamos lá, direitos mais comuns que as pessoas desconhecem. Vou iniciar com a tarifa bancária na conta corrente. Você não é obrigado a ter essa tarifa, é possível você retirar essa tarifa no banco e muitas pessoas desconhecem. Direito de arrependimento também, a repetição de indébito, muitas pessoas desconhecem o pagamento indevido, você pode receber
em dobro. Então, são direitos que o Código de Defesa do Consumidor traz como proteção ao consumidor e muitas pessoas não sabem. E sobre as práticas abusivas das empresas, quais são as mais comuns e como o consumidor deve reivindicar os seus direitos? Pronto, práticas abusivas. Nós temos no mercado muitas ofertas, né? Muitos fornecedores que colocam ofertas praticamente impossíveis deles conseguirem cumprir. Eu sempre gosto muito de dizer, quando a oferta é grande, o santo desconfia. E aí o que é que ocorre? Eles fazem ofertas onde eles não conseguem cumprir. Um exemplo que eu tenho visto muito e tem muitas demandas judiciais relacionadas a isso é o consórcio. Né, a promessa de contemplação de um consórcio entre 1 a 3 meses. Aí as pessoas vão lá e as pessoas são levadas a acreditarem, são lubridiadas na verdade, porque a pessoa vai com seu emocional, naquela felicidade, o imediatismo da nossa sociedade, eu quero conseguir aquela carta de crédito, eu quero conseguir aquele carro, aquela moto, e vai lá e acredita nessa oferta mirabolante que é impossível da empresa cumprir. Então, a pessoa vai lá, faz o consórcio, acaba que a pessoa é enganada. Em muitas empresas é um verdadeiro golpe que é feito e a pessoa acaba por cair nessas ofertas desleais, né, nessas práticas abusivas no mercado de consumo. Então, a recomendação sempre vai comprar, vai lá no Reclame Aqui, olha lá olha lá os comentários dos consumidores, se a empresa é confiável, se é uma empresa conhecida no mercado, se tem credibilidade. Os outros consumidores vão dizer lá se foi bem atendido, se recebeu o produto. Então, na época que nós estamos vivendo, sempre deve se desconfiar de tudo e observar todas essas questões para evitar passar por um golpe e a dor de cabeça de não receber um produto ou então de um serviço desleal, abusivo ao consumidor. Doutora, e sobre a propaganda enganosa, a ocorrência de situações assim, quais são os exemplos mais comuns? Quais são os direitos do consumidor diante de uma propaganda enganosa? Vamos lá, eu vou até abrir aqui no código, porque nós temos a publicidade enganosa, né? Na verdade, é a publicidade, nós temos ela enganosa e abusiva. E o Código de Defesa do Consumidor traz separadamente o que significa cada um. E para ajudar os consumidores que estão nos assistindo, eu vou dar um exemplo de cada uma. A publicidade enganosa, que está lá no artigo 37, parágrafo 1º, que é aquela que, mesmo por omissão ou ação, induz o consumidor a erro por ser falsa. Essa falsidade pode ser de apenas parte da oferta ou de sua integralidade. Então, vamos imaginar o que seria essa publicidade enganosa. Vamos imaginar aquele hambúrguer que vem com a propaganda, você compra pensando que é picanha, mas quando chega, eles usam outro tipo de carne ou apenas um aroma. Nós temos aí uma publicidade enganosa. Vamos imaginar também aquelas fotos daqueles hambúrgueres grandes na publicidade, aquela carne grossa, e você pede iludido, achando que vem daquela forma, e quando chega é pequeno, é totalmente diferente, induzindo o consumidor a erro. Alguns consumidores vão lembrar de um smartphone que foi uma publicidade de uma determinada marca em uma época, onde eles faziam uma publicidade colocando o smartphone dentro do mar. O smartphone descia no mar, dando a impressão ao consumidor que o smartphone ele tinha qualidade suficiente de entrar no mar, na piscina, no rio, em qualquer lugar. Mas depois, né, foi constatado que ele só aguentava respingos de água. Então isso aí é uma publicidade enganosa, induz o consumidor ao erro, a algo falso. Já a publicidade abusiva ela é diferente, ela também vai estar lá no artigo 37, porém no parágrafo 2º. É aquela que apresenta qualquer tipo de discriminação, incite a violência ou explore medo ou superstição. Por exemplo, né, aquele conteúdo racista, que é algo inaceitável, isso aí vai se encaixar já em uma publicidade abusiva. Ou então algo que explore a capacidade e o discernimento das crianças, se encaixa também numa publicidade abusiva. Tanto a enganosa como a abusiva são práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Vamos falar agora sobre os contratos de adesão, que são comuns no comércio eletrônico. Como o consumidor pode garantir seus direitos respeitados, especialmente nas cláusulas que não são muito claras?
Vamos lá, o contrato de adesão é aquele onde uma das partes escreve, elabora de forma padronizada para todos os consumidores aquele contrato. As cláusulas são feitas unilaterais por apenas o fornecedor e o consumidor simplesmente recebe para assinar. E muitos dos consumidores simplesmente assinam e nem lê o que está assinando. E muitas das vezes esses contratos de adesão, eles possuem uma escrita difícil de entendimento, onde o consumidor ele pode até tentar ler, mas ele não vai nem entender o que ele está lendo. Em razão disso, essas cláusulas elas podem ser questionadas judicialmente e muitas delas são anuladas no judiciário. Por quê? Porque são cláusulas que são demasiadamente onerosas ao consumidor e que prejudicam muito. Então, infelizmente, geralmente, de ofício, de forma administrativa, o consumidor não vai conseguir anular uma cláusula dessa. Ele vai precisar ingressar com ação judicial e os tribunais têm reconhecido, a nulidade dessas cláusulas em razão da onerosidade e do prejuízo que traz aos consumidores. Doutora, ainda sobre o contrato de adesão, quando a gente vai assinar um contrato, por exemplo, um plano de saúde, as cláusulas são inúmeras e causando um desgaste na leitura. Seria isso que leva a pessoa a assinar sem ler na íntegra e depois ter os seus direitos usurpados? Eu acredito que sim. A questão de os consumidores já saberem que os contratos são muito grandes e a leitura é muito difícil, diferente do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, que a leitura, que a escrita, ela deveria ser uma escrita fácil, de fácil entendimento. Então, os consumidores simplesmente assinam e nem se preocupam de ler, porque muitas vezes até tentando ler eles não entendem. E também, eu acredito que isso se dá em razão do consumidor já saber que independente do que tenha lá, eles não vão mudar se você questionar. É um contrato unilateral, é como se fosse uma obrigação, você assina sem mesmo poder questionar alguma cláusula daquele contrato. Exato. Vamos falar sobre troca e devolução de produtos. Às vezes o consumidor não sabe exatamente como proceder e o que a legislação prevê nessas situações, para devolver, para trocar o seu produto. Como é contemplado esse direito do consumidor? Vamos lá. De repente, você se comprou um produto e vem a decepção. O produto está com um problema. Vamos lá, o que é que o consumidor deve fazer? O consumidor comprou um produto e ele identificou que ele tem um problema, ele deve procurar o fornecedor, a loja onde ele comprou, e esclarecer que o produto está com um determinado problema. Vamos imaginar, você comprou um celular e o celular não está carregando. Você vai na loja e explica que o celular não está carregando. Essa conduta, ela é tida no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E é importante ter atenção aqui, porque muitos consumidores, eles erram. Quando você chega no comerciante para devolver um produto, o comerciante, o fornecedor, ele tem o prazo de 30 dias para levar esse produto à assistência técnica e ele tem esse prazo de 30 dias para resolver o seu problema. Se no prazo de 30 dias ele não resolver o seu problema, aí sim você vai poder escolher uma das alternativas do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E você vai escolher de forma de livre escolha. Você vai escolher entre as 3 alternativas que tem lá. Ou você vai escolher trocar o produto por outro, ou você vai querer o seu dinheiro de volta, ou abatimento proporcional ao preço. Essas são as 3 opções. Mas lembre, muitos consumidores já querem chegar e trocar imediatamente o produto. Porém, o Código de Defesa do Consumidor trouxe essa liberdade do fornecedor tentar consertar no prazo de 30 dias. Após esse prazo, se eles não conseguirem consertar, aí sim entra essas 3 opções que o consumidor pode escolher por livre escolha. Lembrando que no direito, para muitas regras nós temos exceções. Nós também temos uma exceção no artigo 18, que é para produtos essenciais. Um exemplo, doutora, produtos essenciais, uma geladeira. Você compra uma geladeira e ela apresenta, um problema. O Código de Defesa do Consumidor vai nos dizer que essa troca deve ser imediata. Não se deve esperar esse prazo, justamente em razão da essencialidade. Todos nós, todo lar precisa de uma
geladeira. E lembrando aos prazos, certo? O prazo de troca. Produtos não duráveis, o prazo é 30 dias e produtos duráveis, o prazo é 90 dias. Lembrando que 90 dias passa a contar a partir do momento que você descobre o problema. Então, é assim que funciona esse andamento. Vamos falar agora sobre compras online. A gente sabe que ultimamente tem crescido muito o comércio online. E nós temos uma pergunta aqui: quais são as principais orientações aos consumidores que compram produtos pela internet, incluindo o direito ao arrependimento? Pronto, vai comprar um produto pela internet, pesquise a empresa, olhe no Reclame Aqui. E aí você vai olhar, eu sempre indico, procure empresas que são conhecidas e têm grande credibilidade no mercado. E os consumidores sempre comentam lá, recebi rápido, excelente. Então, observe bem, não compre em empresas desconhecidas sem avaliar antes, porque o índice de você cair em um golpe é muito grande, é muito alto, né? Infelizmente. E a questão das compras online, elas vieram para ficar. Cada vez mais as pessoas estão se adaptando a essa realidade. E o Código de Defesa do Consumidor trouxe o direito de arrependimento, que é muito importante. Mas atenção, esse direito de arrependimento é para compras feitas na internet, certo? Ou fora do estabelecimento comercial, e você tem um prazo de até 7 dias para devolver. Independente de ter gostado, de ter servido, de não ter servido, é uma liberalidade que o Código de Defesa do Consumidor traz. Agora, atenção para compras feitas pela internet. Recentemente, uma consumidora me procurou querendo fazer uma troca de um produto sem defeito em uma loja física. Ela comprou, não gostou e queria devolver. Atenção, aqui o direito não se encaixa a você. O direito de arrependimento é para compras feitas fora do estabelecimento comercial ou pela internet. A questão da troca de compras feitas em estabelecimentos físicos, onde você foi lá, comprou, escolheu, é uma liberalidade do comerciante. Ele pode querer trocar ou não, porque o CDC não trouxe essa obrigação dele realizar essa troca ao consumidor. Muito bem. Sobre a responsabilidade das empresas quando um produto causa prejuízo ao consumidor. Como o consumidor pode recorrer, se ele tem direito a um reparo sobre danos morais, materiais, como isso acontece? Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor nos traz uma cadeia, né? Uma cadeia de consumo, a cadeia dos fornecedores. Nós temos uma responsabilidade solidária. Se ela é solidária, ela vem desde o fornecedor, desde o montador, até chegar no comerciante que passa o produto ao consumidor. Então, essa responsabilidade é solidária, todos respondem e de forma objetiva, independente de culpa. Independe de culpa do fornecedor, ele vai ter que responder ao consumidor. O que é que ocorre? Nós temos uma relação desigual entre fornecedor e consumidor. Então, o CDC ele veio para equilibrar essa relação do fornecedor, que é o todo-poderoso, que possui um monopólio, um alto poder aquisitivo, para o consumidor, que é aquele que é o hipossuficiente, o vulnerável da relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio equilibrar essa relação. E com esse equilíbrio, trouxe várias normas protetivas. Tem algumas pessoas que até dizem, o consumidor, alguns fornecedores, o Código de Defesa do Consumidor quer proteger demais, mas não é isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele quer trazer esse equilíbrio, ele não quer inviabilizar as relações, o mercado de consumo, as vendas, não quer deixar que o país cresça. Não é isso, ele quer trazer esse equilíbrio e essa responsabilidade do fornecedor em razão de produtos e serviços que ele coloca no mercado de consumo. Imagine se não tivesse o CDC para regulamentar. Quem ficaria com prejuízo de um produto com problema? Né? Então, o consumidor ele é a parte mais frágil. Então, se você viu que você foi prejudicado, você deve procurar que esses danos sejam reparados, tanto danos materiais, né, a devolução do dinheiro de produtos ou serviços que foram defeituosos, como também o dano moral, aquele que atinge, né, a honra do consumidor.
ele extrapola o mero aborrecimento, porque nós temos também essa distinção entre o mero aborrecimento e o dano moral. O dano moral é aquele que extrapola o mero aborrecimento do consumidor. Ele atinge a sua honra, a sua integridade. Então, os fornecedores, eles são responsabilizados e tudo isso nós temos no nosso Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Vamos falar sobre o consumidor vulnerável. Quais pessoas estão nesse nível de consumidor vulnerável? Quais são os direitos que eles têm? Pronto. A vulnerabilidade, ela é o principal, ele é o basilar, né? O princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? No direito existem muitas exceções, mas a vulnerabilidade do consumidor, ela é uma regra. Eu posso afirmar aqui para vocês que todo consumidor é vulnerável. Desde o consumidor que tem um baixo poder aquisitivo até o consumidor que tem um alto poder aquisitivo, todos eles são vulneráveis, né? Todos eles precisam de proteção do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós também temos, né, a doutrina traz os hipervulneráveis, que são as pessoas especiais, as crianças, os idosos. Por que eles são considerados hipervulneráveis? Porque eles necessitam de uma maior proteção do Estado. Então, nós também temos, né, esse olhar diferenciado para essas pessoas que necessitam dessa maior proteção. O princípio da vulnerabilidade é extremamente importante para que hoje, né, todos esses direitos do consumidor tivessem bem consolidados aos consumidores. Doutora, eu queria inserir dentro dessa pergunta uma outra que atinge muito a essa clientela mais vulnerável, que é a proposta de taxa para garantia estendida. Pode dizer alguma coisa sobre isso para nós? A proposta de taxa para garantia estendida, né? Isso você me perguntou? Nós temos a garantia legal, que é aquela que vem de lei, tá bom? Ou seja, eu até falei aqui sobre a questão do produto com problema. 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Essa é legal. Agora, a garantia estendida, ela não tem nenhum problema, não existe nenhum problema. O que é que acontece? Ela vem depois da legal. A legal, vamos imaginar o produtos duráveis, 90 dias. Finalizou os 90 dias da durável, começa a estendida. Então, nada prejudica o consumidor de querer uma garantia a mais, além da legal. Pelo contrário, se ele consegue arcar com esse custo, não existe nenhum prejuízo. Lembrando que ela não pode deixar de ter a legal para ter a estendida, não. A estendida só vai existir depois que finalizar a garantia legal, que é aquela que vem da legislação específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. Certo. E agora nós vamos falar, na última questão, sobre as mudanças futuras em relação ao Código de Defesa do Consumidor, aos direitos dos consumidores. Certo. É assim, nós temos uma legislação bem abrangente, bem moderna. A nossa legislação, ela é abrangente, ela é moderna. Ela tem muitas coisas. Na minha visão, a gente não precisa mais criar leis. A gente precisa apenas cumprir a que nós já temos. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7º, ele trouxe uma cláusula aberta onde várias outras normas que nem estão no Código de Defesa do Consumidor protegem o consumidor. Por exemplo, como as normas de aviação civil, não estão no Código de Defesa do Consumidor, mas nós temos as normas que protegem o consumidor, que faz a sua viagem de avião. Então, o Código de Defesa do Consumidor trouxe essa opção, né? Então, nós temos muitas leis, nós temos muitos direitos, tratados, convenções que o Brasil faz parte. A gente não precisa mais criar leis. No meu entendimento, a gente precisa cumprir as que tem. A gente precisa de fornecedores que obedeçam o Código de Defesa com a boa-fé objetiva, que eles tenham boa-fé de prestar o melhor serviço, que eles entendam que eles precisam se responsabilizar dentro do mercado de consumo pelos produtos e serviços que eles colocam. Então, nós não precisamos de mais leis, a gente precisa que seja cumprido aquilo que a gente tem e que o consumidor seja respeitado como hipossuficiente, como vulnerável, como alguém que precisa, né, que essa balança seja equilibrada para que os direitos sejam amparados e essa relação seja o mais justa possível para ambos os lados. Muito bem, muito obrigada pelas suas informações muito pertinentes, muito adequadas. E eu acredito que serão de grande valia para os nossos ouvintes. E nós agradecemos aqui pela sua presença,
por trazer informações tão esclarecedoras, tão assim, de proveito para todos os consumidores. E é um assunto que nós sabemos que não se esgota. E em outros momentos poderemos novamente falar sobre isso. E nós agradecemos aqui. Você pode deixar uma mensagem final às pessoas que nos acompanham nessa programação. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar falando sobre os direitos dos consumidores. E a mensagem que eu deixo é a seguinte, que nós como consumidores, através da informação, direito de informação que nós temos, que a gente venha observar o mercado de consumo e venha agir com racionalidade. Hoje eu vejo que nós temos um marketing muito agressivo e que faz com que os consumidores consumam sem mesmo a necessidade de. Então, que a gente venha ter racionalidade nas nossas escolhas como consumidor, escolher o melhor, escolher com informações adequadas e analisar bem. E sempre buscar aprender mais e mais os nossos direitos e deveres, porque nós temos direitos e deveres também na relação de consumo. Muito bem, encerramos essa parte e agora você nos acompanha uma canção através de um clipe musical. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu.
passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Muito bem, tivemos uma entrevista esclarecedora sobre uma temática tão oportuna para a nossa vida. E nós chegamos ao final da nossa programação. Agradecemos pela sua audiência, pela sua companhia e que possamos estar juntos nos próximos programas. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.